Fala, produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sem Cabeça do YouTube. No vídeo de hoje, galera, vamos aqui questionar o que é melhor pra galera que assiste animes, filmes, séries. O que é mais interessante, dublado ou legendado? Me fala aqui nos comentários. Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio, beleza? Vem acompanhar comigo esse questionamento de forma completa, beleza? Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez. Me fala aqui embaixo, o que você prefere quando você vai assistir aquele filme, série maravilhosa? O que? Dublado ou legendado, beleza? Calma, galera, sem discussões, sem brigas, tranquilidade, aqui a gente só vai conversar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá começar esse questionamento, dublado ou legendado, bora lá! Lembrando que as duas versões, tanto a dublada, né, com o nosso português aqui maravilhoso, com todos os sotaques possíveis, impossíveis e imagináveis, certo? Tanto a versão original, que veio do país, com o seu vocabulário próprio, com a sua dicção própria também, os dois são muito bons, certo? Então aqui nós não estamos, pelo menos eu aqui não estou dizendo que um é melhor que o outro, beleza? Vamos só começar com esse leve comentário inicial, beleza? Agora sim, bora lá pro nosso quadro. Quem vai ganhar? Dublado ou legendado a versão? Bem, vocês vão ver aqui na tela que eu montei um quadro na qual de um lado nós temos a versão dublada e do outro lado nós temos a versão legendada. Ou seja, tanto pode valer para animes, para filmes, para séries, enfim. Tudo que seja dentro do audiovisual ali, a gente consegue mudar o vocabulário e tudo mais, beleza? Então vamos tentar entender aqui qual que é a melhor versão, o que é mais interessante. Lembrando novamente que essa versão aqui eu fiz dentro dos meus padrões. Eu posso me colocar aqui dentro de sou uma jovem adulto, vamos dizer assim, beleza? Então não sou tão criancinha, mas também não sou tão aquela adulta de uma senhora com quantos filhos, enfim, ok? Estou ali na metade do caminho, vamos me colocar ali que sou uma jovem adulta. Então, dentro dessa percepção, dentro do meu cenário, essa versão aqui é melhor pra mim, beleza? Agora eu quero saber da sua versão. Bem, no final a gente vai ver quem é que ganhou e quem perdeu, né? É meio que óbvio. Então, bora lá. Bem, então vamos começar com o nosso quadro aqui, colocando, distribuindo ou não pontos. Bem, e o primeiro quadro aqui é legendado. E vai ganhar um ponto, sim, um ponto para os animes, filmes. Vamos colocar aqui animes, beleza? Que é aqui o assunto principal do canal são animes, né? Então vamos colocar aqui um ponto para animes legendado. Por quê? Pelo simples fato do tempo. Geralmente quando a gente vai começar a assistir um anime, a primeira versão que a gente consegue ter acesso assim o mais rápido é legendado, né? Geralmente a versão dublada, ela vem um bom tempo depois. Vou aqui colocar um exemplo de um anime bem recente, né? Pra poder todo mundo assim ter um leve conhecimento. É de Fumetsu no Anata, que inclusive tem aqui no canal. Estou fazendo review desse anime que é maravilhoso. Fica aqui a recomendação, na qual nós temos cerca de uns 13, 14 capítulos legendado e dublado tá em 7º. E com isso a gente coloca aqui no quadro também que a versão dublada não ganha ponto também, gente. Vamos fazer aqui uma comparação. A versão dublada, ela geralmente vem muito depois da versão legendada. E aí o hype do anime, né? Se você gosta de assistir animes, tá todo mundo falando ali, comentando, você quer assistir, já quer ir logo conversar com seus amigos, assim, sobre aquele capítulo, e você quer assistir a versão dublada, o hype já passou. Por quê? A versão dublada, vamos aqui fazer uma breve comparação. Digamos que nós temos um capítulo, assim, um anime atual, que está agora no 15º capítulo legendado, a versão dublada está no 7º. Ou seja, o hype daquele capítulo do 7º capítulo já passou, porque só agora você teve acesso à versão dublada. Sendo que nós temos agora, né,
versões dubladas saindo muito mais rápido, mas ainda assim a versão legendada ganha ponto pela rapidez ali no processo para a gente poder assistir, beleza? Vamos lá para o segundo tópico, quem ganha ponto e quem não ganha ponto. Bora lá! O segundo ponto agora vai para o vocabulário, a linguagem. Vamos começar aqui com a versão legendada que vai ganhar ponto, sim. Porque, gente, é diferente. É interessante a gente poder escutar uma história em um outro vocabulário. Por quê? Isso causa a curiosidade. Tipo, nossa, como assim? Essa palavra é essa? Uau! Peraí, deixa eu tentar entender aqui. Isso causa, não é aquela coisa da mesmice. Estamos aqui falando, né? Eu estou aqui contando uma coisa pra vocês e tudo mais, né? Você escuta esse mesmo vocabulário no ônibus, na padaria, na igreja, em qualquer lugar. Mas escutar um outro vocabulário, tipo japonês, isso você não escuta em todos os lugares, né? Você tá no meio da rua, assim, comprando ali seu pão, indo no mercado comprar uma farinha de trigo, né? Você não vai escutar um cara do seu lado falando da Tebayor, né? Dango, coisas assim do tipo, Nissan. Você não vai escutar, né? Então causa essa curiosidade, essa tipo, uau, essa novidade. Isso é muito interessante, mexe com a nossa imaginação também. Então com isso, os animes legendados, né, vai ganhar um ponto. E a versão dublada também vai levar ponto, porque, gente, como eu disse, a versão legendada do anime é muito legal porque tem essa curiosidade, tem essa coisa tipo, uau, deixa eu ouvir isso de uma forma diferente, né? Uma forma que eu não tenho costume ali de estar sempre ouvindo dentro do meu vocabulário, dentro do meu idioma, né? Mas a versão dublada tem aquela pegada brasileira, tem aquela forma de falar certas coisas que a gente é nossa forma de falar, então causa aquele efeito patriota, tipo, gente, é só brasileiro que fala isso, não tem outra nação na face da terra que fale isso desse jeito. Eu olho, eu vejo o Brasil, eu vejo o Carioca, eu vejo a praia, eu vejo o Cristo Redentor, eu vejo a praia, enfim, eu vejo a Quinta da Boa Vista. Enfim, tem essa versão afetiva que causa na gente, né? É interessante, por mais que a gente veja uma cena que literalmente a gente nunca, jamais veria dentro do ambiente do Brasil assim, mas a forma como é dita, você pensa, você começa a imaginar aquilo acontecendo na versão dublada. Então causa esse efeito afetivo dentro do anime. Então é muito interessante e é muito bacana a gente poder ver uma situação com o nosso idioma ali sendo falado, né? É fofinho, é engraçado, né? E até muito marcante. Tem vários animes na qual a história em si não é tão interessante, mas a versão dublada se apegou muito, né? Temos aqui Hunter vs Hunter, temos aqui Dragon Ball. Nossa, gente, a versão dublada no português é muito mais interessante do que qualquer outra coisa. Digo também um filme chamado As Branquelas, na qual a versão dublada aqui é muito melhor do que a versão original. Tanto que o filme fez muito mais sucesso aqui no Brasil pela dublagem e tudo mais do que lá fora. Enfim, aqui a gente pode colocar muita coisa que os nossos dubladores fizeram, colocaram ali a mão ou a voz e deu muito certo, né? Bem, vamos parar por aqui porque nessa etapa aqui os dois ganharam ponto. Bora pra próxima! O próximo ponto, quem vai ganhar? Legendado ou dublado? Bem, nessa terceira etapa aqui, a categoria legendado, né, não vai ganhar ponto. Porque, gente, vamos dizer que teremos aqui vários idiomas, né? Como eu disse, a versão dublada é dentro do nosso vocabulário, dentro da nossa linguagem. O português, beleza, todo mundo entende, né? Pelo menos consegue entender ali a história, né? Não é aquele português corretíssimo, certo? Mas você consegue entender a história. Já na versão legendada, nem sempre é assim, né? Nós temos aqui vários vocabulários que podem ser transcritos na legenda ali para o português. E aí, o que acontece? Você precisa ler. Pode colocar um O aí, né, gente? Claro, você precisa ler. E aí, o que acontece? Você precisa prestar atenção, você precisa parar,
sentar ali onde qualquer lugar, no seu quarto, em algum local seguro, né? Nesse momento, a sua atenção tem que ser no mínimo de 80%. Por quê? Você precisa ler o que está descrito ali para poder entender a história. Ou seja, você não consegue ficar horas e horas e horas, né, lendo um negócio porque você tem outras obrigações. Lembrando que sempre eu estou colocando aqui dentro da minha versão de jovem adulto, né, que eu tenho obrigações, né, em casa, no trabalho, né, não sei se vocês sabem, mas eu tenho outro trabalho, perdão, além de ser youtuber aqui, de fazer reviews e tudo mais, né? Então, se você é assim como eu, você não tem tempo suficiente, né, de ficar maratonando, filmes assim, tipo, vai e ficar lendo, até porque isso não faz muito bem para nossa visão, né? E aí, nesse caso, a categoria aqui, legendado, não ganha ponto. Porém, a versão dublada ganha ponto. Olha só, hein? A versão dublada, no momento que você tá ali assistindo, você tem capacidade para poder prestar atenção, entender a história e também fazer outras coisas, tipo lavar uma louça, lavar uma roupa, arrumar a casa, né? Você pode ligar ali a televisão, colocar alguma coisa no seu telefone e fazer os outros afazeres, fazer uma comida, se arrumar, fazer uma maquiagem enquanto você assiste um capítulo, né? Enfim, a sua atenção não precisa estar 100% ali no seu aparelho prestando atenção naquilo, né? Por quê? Porque é dublado, você consegue minimamente entender ali a situação. É claro que você vai parar para dar uma olhada naquela cena que você fala, uau, que cena, que efeito, né? Então você tem que olhar para o seu aparelho, né? E aí a versão dublada ganha ponto, gente. Concorda comigo até aí? Se não, coloca aqui nos comentários, me fala, vamos aqui tentar ter um diálogo minimamente, beleza? E agora vamos para a quarta categoria, vamos lá para a parte legendada. Gente, como eu disse, em quarto lugar, a versão legendada não ganha ponto. Não ganha ponto porque eu dei um leve spoiler na categoria anterior, que é maratonar qualquer coisa que tenha letrinhas. Não faz muito bem para a nossa visão. É muito ruim, gente. Fica aqui a dica. Fica a dica de quem já passou por isso. Porque se você fica olhando muito para a tela do celular, do computador, do notebook, qualquer tela LCD, 4K, enfim, isso é muito prejudicial para os seus olhos, né? A tela do telefone, ela emite uma luz que a gente não consegue ver, distinguir, a gente só tá vendo ali a imagem, né? Só que ela joga uma luz para a nossa retina que é muito prejudicial se a gente fica muito tempo assim olhando, né? Isso causa, assim, a um bom tempo assim para frente, né? A longo prazo, não é muito bom. Vai por mim porque não é muito legal. Resseca o olho, né? Assim, o globo ocular começa a ficar cansado. Isso prejudica muito a sua visão, dá dor de cabeça. Então, não é muito interessante. Então, nessa categoria, não ganha ponto. Porém, a versão dublada ganha ponto com isso. Porque, pelo mesmo motivo que eu falei lá na quarta posição, né? Eu acho que foi quarta, né? Até me perdi já um pouco, né? Porque você consegue, não necessariamente você precisa ficar se olhando fixamente para a tela, você consegue entender o que está acontecendo ali na situação, né? Então, essa questão de você ficar focado, não conseguir nem piscar assim, porque você não vai perder alguma coisa na legenda e ter que voltar tudo de novo, né? Isso não acontece dentro da parte ali dublada, né? É claro, se você quiser voltar para assistir aquela cena tipo épica, exemplo, Demon Slayer, aquele filme assim maravilhoso, uau, assim, quer voltar para poder ver a cena, beleza, né? Só que não é muito comum, né? A sua visão não vai se cansar se você fizer isso, não é algo que exija muito da nitidez ali do seu olhar e tudo mais, né? Então, nessa categoria, ganha ponto a versão dublada. E chegamos na última posição aqui, gente. Quem vai ganhar ponto, quem não vai ganhar ponto, hein? Tá quase empatado, hein? Tá difícil, né? Mas, vamos lá então. Para a categoria do legendada, legendada, ganha ponto pela voz. Gente, vamos combinar aqui, né?
que a versão legendada, tá, gente? Eu tô falando. Tem alguns dubladores, né, assim, falando lá fora, tá, gente? Que a voz encaixa de forma excelente no personagem. É lindo, você fala assim, nossa, aquele personagem é pra essa voz. Só que o mais interessante é que a gente fala isso, né? Aquele personagem, aquele ator ali, dublador, né? É exclusivo para aquele personagem. Só que o que acontece? A gente vai assistir um outro filme, uma outra série, um outro anime, e a gente descobre que aquela outra voz que a gente jurava de pé junto, que era para ele, é dele, pá, é o mesmo dublador. Então isso é muito engraçado, que como um dublador consegue colocar vozes diferentes para personagens distintos, sendo que é a mesma pessoa. Então isso é muito incrível. A gente costuma, pelo menos eu falo, né, que tem certos personagens que você fala que se não fossem na versão legendada, aquela voz não seria. E às vezes a gente até confunde, né, um personagem com outro por ser o mesmo dublador, né? Mas a gente, pelo menos eu costumo dizer, que tem certos personagens que se você tentasse colocar um outro dublador, isso às vezes acontece, né, quando um dublador assim troca o estúdio ou morre, falece assim, tudo mais, né, troca-se a voz, parece até que é outro personagem, tipo, não tem a mesma ação, a mesma aderência ali, né, tem essas coisas que infelizmente acontecem, né, estamos suscetíveis a isso também, né, e com isso a versão legendada ganha ponto. Agora vamos para a versão dublada, que eu vou dizer que não ganha ponto, gente. Eu vou dizer que isso acontece às vezes. Agora, vou colocar a minha opinião sincera, beleza? Calma, gente. Tem muitos animes, vou falar de animes um pouco mais recentes, né? Que fica um pouco mais fácil, né? Tem animes nessa versão recente de que tem personagens que a gente tem a versão legendada, que a gente fala que é lindo, que é maravilhoso, que a voz encaixou perfeito, né? O dublador com o personagem. Porém, a versão dublada vem um personagem que a gente já tem aquele carinho, aquele afeto, a gente já fala que aquele personagem é lindo, e aí vem o dublador, coloca a voz e não encaixa. Por mais que a gente tente ainda deixar, né, aquela coisa da versão legendada para trás, tentar colocar ali a voz, a versão brasileira, a versão no português ali, mas não encaixa. Às vezes a menina é uma menina e a voz é de uma adolescente, ou então quase que de uma adulta, ou então a voz é muito estridente, não é a mesma coisa, né? Eu vou dar um exemplo aqui, um pequeno exemplo, gente. Tem um anime chamado Fumetsu no Anata-e, né, qual eu faço review aqui, né? E eu vou dar um exemplo da Pieron. Esse é só um exemplo, né? Eu adorei a versão legendada, né? É linda a Pieron, a forma como ela fala e tudo mais. Mas a versão dublada não me agradou muito, né? Eu até tentei, assim, assistir a versão dublada dela, né? No caso do anime Fumetsu no Anata-e. Mas não encaixou, assim, na minha opinião, foi um dos personagens que a dublagem no português ali não ficou tão interessante, me deu um certo tipo, porque na verdade, gente, nós somos um grande e imenso afinador, né? A gente, literalmente, a gente tenta sempre achar coisas que a gente tem uma certa afinidade, isso em vários sentidos, né? Às vezes você olha pra uma pessoa e não gosta porque você não sentiu uma afinidade, né? Às vezes você escuta uma música na qual você adora, ama, e às vezes é o inverso, né? Você fala, não gostei daquela música, né? Então, nós seres humanos somos um imenso afinador, né? Pensa ali num afinador de um violão, de um violino, né? É exatamente isso, beleza? Só que, pra dizer que eu falei que a dublagem é ruim, temos aqui a versão de Tokyo Revenge, na qual a versão dublada tá um escândalo de maravilhoso, gente, assim, na minha opinião, né? Vou dizer aqui o próprio Takemichi, né? Na qual o dublador, ele dublou o Virgil, que foi o super choque que marcou a infância de muitas pessoas, inclusive a minha, assistindo Bom Dia e Companhia, né? Então, você tem essa questão nostálgica, na qual também eu já falei aqui no canal sobre Tokyo Revenge, porque você tem que assistir, assim, fica aqui minha sugestão, beleza, gente? 5 motivos para assistir a Tokyo Revenge, beleza? E é maravilhoso, e todos os outros personagens também, né? A dublagem, nossa, encaixou muito, ficou assim
lindo a dublagem de Tokyo Revenge. Tanto que eu assisto a versão legendada, que tá super lá na frente, e agora a versão dublada, que tá super lá atrás, tá super atrasada, né? Como eu já disse, né? Tem essa questão de vem primeiro o anime legendado, depois é que vem a versão dublada, né? Outro exemplo também é de Fruit Berserk, né? Que já terminou a terceira temporada e ainda tá rolando a terceira temporada dublada ainda, né? Então tem esse delay entre as duas partes, né? Bem, gente, é isso. E nós terminamos aqui o nosso quadro com o placar de 3 para um lado e 3 para o outro. Ou seja, foi bem equilibrado, hein? Vamos dizer assim. Lembrando sempre que não tem problema nenhum em você gostar da versão super assim original, e também não tem problema nenhum em você gostar mais da versão dublada, seja de filme, de anime, de série, enfim, não tem problema nenhum, gente. Vai o que melhor se encaixa para você ali no momento, né, no seu tempo, na sua rotina, né, no que você pode ouvir no momento ali, né? Vai dos seus sentimentos também, de querer uma coisa mais engraçada ou uma coisa que você tem que prestar mais atenção, né? Vai ali do que você precisa, do que você consegue naquele momento, beleza? Agora coloca aqui nos comentários o que você prefere, a versão legendada ou a versão dublada. Concorda? Discorda de mim? Fala aqui nos comentários, beleza? E é isso aí, se inscreva no canal e bora produzir!